em Brasília, numa Brasília? Há pelo menos 30 anos, viu? Foi quando saí do Rio de Janeiro e cheguei em Brasília. Aqui, quando conheci Maninha, minha esposa, né? Nós já estamos juntos há esse tempo, foi quando eu dirigi uma Brasília Branca, que era o sindicato que a Maninha utilizava. Então, nesse período, logo após nos conhecermos, ela vendeu a Brasília Branca e nunca mais andei de Brasília. Ah, então boas lembranças, se apaixonou na Brasília. Claro, e foi muito legal realmente. Essa é a sua terceira eleição? Minha terceira candidatura para governador. Foi em 2006, em 2010 e agora em 2014. E o que acontece para que não aconteça? Principalmente a profunda desigualdade para a disputa de um processo eleitoral. Para você ter uma ideia, a campanha do Agnello, até o presente momento, o declarado na Justiça Eleitoral, gastou 7,5 milhões de reais. A minha campanha gastou até agora R$ 9.200. E isso, obviamente, já nos coloca numa situação de desvantagem na disputa política na capital da República. Mas o espaço na TV, ele não é uma consequência das alianças que o partido faz na hora da coligação? Por que eu estou dizendo isso? Se o PSOL, que é o seu partido, tem um espaço pequeno, é porque ele tem poucos amigos, digamos assim. Se tem poucos amigos, por quê? Está correto, porque o PSOL é um partido ideológico, de esquerda, socialista, um partido que não vende sua alma para fazer composição a qualquer custo. Então eu jamais iria coligar, nosso partido jamais se coligaria com um partido de centro, com um partido de direita, ou com um partido que tivesse candidatos fichas sujas, por exemplo. Então é óbvio que a gente paga um preço também para manter a coerência política e os princípios pelos quais o nosso partido, desde a sua fundação, tem lutado em nosso país e aqui no Distrito Federal. A propaganda eleitoral do Arruda o mostra como um santo, como uma pessoa perseguida, por exemplo, pelos meios de comunicação, enfim. E na verdade não é nada disso. Quem condenou Arruda foi a justiça do nosso país. O candidato que o senhor citou, ele foi condenado, né? Enfim, é ficha suja, mas o povo adora. E por que o candidato que não é ficha suja, que não foi condenado, o povo não compra ele para si? As pesquisas têm erros crassos, erros absurdos. Eu vou citar uma. Em 2010, faltando uma semana para as eleições, o mesmo instituto de pesquisa, o IBOPE, me colocava com 4 pontos percentuais naquele pleito. Na hora que fecharam as urnas e apuradas as eleições, eu obtive 14,5% dos votos naquelas eleições, né? Mostrando uma diferença de quase de 10,5 pontos percentuais dos institutos de pesquisa. Então, eu não confio, honestamente falando, que as pesquisas estejam correspondendo à realidade. Agora, nosso governo, ao combater a corrupção, ao destinar os recursos à educação, à saúde, à segurança pública, sem roubo, sem nenhum tipo de fraude, com certeza a população, ao final dos 4 anos, haverá de notar a diferença entre um governo tradicional, nesses modelos que estão aí, para um governo com a nossa característica de participação, controle popular. Vai mandar prender corrupto? Com toda certeza. Vai construir quantos presídios? Eu não iria por aí. Eu quero, na verdade, aqui no Distrito Federal, diminuir o número de presídios, fazer com que a gente tenha uma
uma civilização de paz aqui no Planalto Central, com menos violência e tudo mais. Agora, com certeza, as vagas que forem tendo no sistema prisional, nós vamos ter que mandar muito corrupto para lá. Na situação de hoje, quem manda no governo são os empreiteiros e todos mais, viu? Valeu, cara. Mas é necessário você ter um acordo, um relacionamento com as empresas. Baseado num novo tipo de relação. Num novo tipo de relação. As empresas podem trabalhar, desde que honestamente. Não vão precisar, eu tenho dito isso para os empresários honrados e honestos, vocês não vão precisar pagar nada ao Estado, nem a secretário, nem a nenhum órgão do governo para verem seus interesses atendidos. Essa relação num governo do PSOL está definitivamente banida do Distrito Federal. Saindo um pouco da política, qual é o pedaço de Brasília, do DF, que o senhor mais gosta? Eu tenho uma paixão pela Asa Norte, né, pelo Parque Olhos d'Água. O metrô vai chegar na Asa Norte? Com toda certeza, com toda certeza. O senhor vai trabalhar de metrô? Vou trabalhar de metrô. Eu quero dizer que antes de vir para Brasília, e como servidor público concursado, eu me deslocava sempre em transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro, de onde eu vim. Então eu tenho também o compromisso, tem recursos para isso, viu? De utilizar estender a linha do metrô imediatamente até o final da Asa Norte. E depois fazer uma ligação que está projetada há muito tempo, que é a ligação entre Samambaia e a cidade do Gama. Agora eu quero fazer um desafio para o senhor, para ver se você está pronto para dirigir Brasília. Topa trocar de lugar? Nesse momento, com muito orgulho e saudade, viu? Vamos lá. Então, o senhor me falando da sua relação com a Asa Norte. Desde que eu cheguei... Vai deixar a Brasília morrer, hein? De forma nenhuma, Brasília não morrerá. Ao contrário. Então, vamos lá. Então, qual outro lugar mais que te atrai em Brasília? Onde é que o senhor costuma frequentar numa hora ali? Eu gosto muito da área de condomínios do Jardim Botânico, mas assim, eu tenho um sonho de consumo, que é um dia poder construir uma casa nesse terreno que eu adquiri. Socialista pode ter sonho de consumo? Pode. O bom consumo deve estar aberto e acessível a todo o povo, né? Não, porque aí é uma discussão conceitual e teórica, né? Sonho de consumo para que você tenha uma vida digna, né? Tem algum dia inesquecível em Brasília que você fala assim, isso aqui valeu a pena ter me mudado para cá? Durante as grandes manifestações por eleições diretas e outros momentos também marcantes da vida política e social da capital da República, né? Eu tive presente em todas essas manifestações e isso fez com que desculpa, mas eu dirigi Brasília há muitos anos da minha vida. Falta de costume. É falta de costume de governar Brasília, né? Dirigir Brasília não é fácil, não. Tá vendo aí? Você pode ter certeza que com cuidado, segurança e muita precaução, nós haveremos de dirigir corretamente a nossa cidade. Em relação à questão da cultura na cidade, tem a discussão agora, por exemplo, do CAGE. O que é que o CAGE vai virar? Olha, para mim aquela área ali da Asa Norte é uma área nobre onde funcionou o CAGE, que eu tenho pleno acordo com a proposta de ali levantar um grande complexo cultural para toda a população da Asa Norte, de Sobradinho, ali que venham, por exemplo, também da Estrutural, do Cruzeiro. Então é uma área na ponta da Asa Norte, nobre, né, muito próximo de um parque vivencial, e nós podemos ter ali um complexo cultural importante, constituído de teatro, de concha acústica, de espaço para apresentação de shows, por exemplo. E para a gente terminar, o Distrito Federal ainda, Brasília, ainda é um bom lugar para se viver,
a gente ainda está à frente do resto do país? Estamos, viu? Brasília é um excelente lugar para se viver. Eu repito, aqui podemos falar de uma civilização brasiliense, né? Constituída do povo de todas as cidades que compõem o Distrito Federal, né? Do plano piloto, dos lagos, do altiplano, enfim, das nossas regiões aí mais afastadas do plano piloto, mas que mantém uma qualidade de vida, se comparada com outras cidades, outras metrópoles, bastante avançada e diferenciada. Tá certo. Toninho. Obrigado. Brigadaço por experiência maravilhosa, que viu? legal. E que legal. Matei a saudade da minha Brasília, viu?